tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma aula de Ciências da Natureza do Conexão Escola TV. Hoje, juntamente comigo, professora Mariana, e com a nossa intérprete de Libras, Williane, estudaremos sobre o sistema nervoso humano. Vamos lá? Estudaremos então sobre alguns conceitos das aulas anteriores. Você conhecerá a unidade básica e estrutural do sistema nervoso. Estudaremos também sobre a função do sistema nervoso, os seus componentes e o que as drogas, de que forma, aliás, as drogas agem no nosso sistema nervoso, ok? Então, nas aulas anteriores, estudamos que o ser humano é um ser vivo multicelular. E aqui nós temos uma foto, uma imagem de duas células humanas. Temos o gameta feminino, que é chamado de ovócito, e temos o gameta masculino, que é o espermatozoide. Na aula anterior, numa das aulas anteriores, eu também apresentei para você essa imagem aqui, que representa os neurônios, que são as células nervosas que compõem o nosso sistema nervoso. Nosso corpo tem mais de 85 bilhões de neurônios e eles são nutridos, sustentados e protegidos por células chamadas células gliais, como mostra a palavra que eu aponto com a minha seta. O nosso sistema nervoso, ele está relacionado à percepção do ambiente interno e externo, como por exemplo a sede, a sensação de uma panela quente enquanto a gente prepara o alimento, luminosidade, dentre outros. Através dessa percepção, existe também um processo de interpretação desses estímulos. E a partir dos estímulos, o sistema nervoso vai elaborar respostas a esses estímulos. No caso da sede, por exemplo, ir até a água para que possa bebê-la. Em relação à panela quente, retirar a mão rapidamente daquele local ali para não se queimar. Em relação ao escuro, a nossa pupila aumenta quando estamos no escuro. Então, todos esses processos, todas essas ações que eu mostrei para você agora, estão relacionadas ao sistema nervoso, às respostas desse sistema. Aqui nós temos um neurônio com as suas estruturas. O neurônio é responsável pela recepção e também pela transmissão dos estímulos, que nós chamamos de impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos, eles seguem essa direção da seta. Então, desta ponta até essa outra. Essa região do neurônio é chamado de chamado de corpo celular, apresentando o núcleo e também o citoplasma. Os neurônios têm também esses prolongamentos do corpo celular, que nós chamamos de dendritos. Eles são responsáveis por receber os estímulos. O axônio já é essa parte marcada aqui pela chave. Ele é responsável por transmitir o estímulo do corpo celular para outros neurônios. Essa região aqui, rica em gordura, é chamada de extrato mielínico. E o extrato mielínico vai facilitar esse processo da realização dos impulsos nervosos. Os impulsos nervosos, como eu já tinha dito nos slides anteriores, eles seguem essa sequência, essa direção da seta. Entre neurônios existe um espaço chamado sinapse. E essa sinapse é justamente o local na qual há a transmissão dos impulsos. O nosso sistema nervoso, ele possui 3 regiões, sendo a primeira chamada de encéfalo. O encéfalo é protegido pela caixa craniana, o crânio. Uma de suas estruturas é o cérebro. Ele é dividido em 2 hemisférios, ele tem várias dobras que nós chamamos de pregas e ele é responsável por receber informações, processá-las e elaborar respostas. Já a outra região, chamada cerebelo,
em destaque aqui com a minha seta, também possui 2 hemisférios e é responsável pelo movimento dos músculos, pelo equilíbrio e também pela postura ereta. Em relação a outra região chamada tronco encefálico, ele está relacionado às funções vitais e involuntárias. Outra região do sistema nervoso é chamada de medula espinal. E esse nome medula não é por acaso, já que a medula espinal é protegida pela coluna vertebral. Ela é responsável pela comunicação entre os órgãos do sentido e o encéfalo. A medula espinal também, ela é capaz de estabelecer uma comunicação entre o encéfalo e os órgãos efetores, que são aqueles órgãos que vão responder aos estímulos. A medula também vai ser responsável pelas respostas rápidas e involuntárias em situações, digamos, por exemplo, uma situação de perigo. Então, quando eu tiro a mão do fogo com rapidez, isso é uma resposta rápida e involuntária. Eu não paro para pensar, falo, nossa, eu vou tirar minha mão da panela. A gente faz isso de uma forma involuntária. A medula espinal é responsável por esse movimento. Aqui nós temos uma imagem que representa. Então, ela se estende aqui, acompanhando a nossa medula óssea. E aqui nós temos as vértebras, que vão protegê-la. A última estrutura, nós chamamos de gânglios nervosos, eles são dilatações dos nervos. Os nervos, eles se ramificam a partir do encéfalo e da medula espinal para todo o corpo. Eles vão formar o que nós chamamos de fibras nervosas e vão ser responsáveis pela transmissão de informações e de respostas. Agora, você já parou para pensar em relação às drogas? O que elas podem fazer em relação ao sistema nervoso? Quando nós usamos essa palavra, quando nós expressamos, lemos essa palavra drogas, geralmente nós pensamos em um tipo muito específico de substância. Entretanto, quando nós falamos em droga, nós estamos falando de qualquer substância que altera o funcionamento do organismo. Então, se eu vou, por exemplo, a uma drogaria comprar um remédio, não é por acaso que eu estou indo no estabelecimento que tem essa palavra no nome. Porque os remédios, eles afetam, eles alteram o funcionamento do nosso organismo. Só que, quando a gente fala em droga, existem 2 categorias. Existem as drogas ilícitas, que são aquelas ilegais, ou seja, o uso não é permitido, e as drogas lícitas, que são legalizadas, ou são drogas que o uso não corresponde a um crime ou uma contravenção. Tanto as drogas lícitas quanto as drogas ilícitas, elas podem causar danos e podem gerar dependências. E, inclusive, na ausência dessa droga, na ausência dessa substância, ela pode gerar aquilo que nós chamamos de abstinência. E a abstinência está relacionada a sintomas físicos, como dor de cabeça, suor, insônia. E ela também pode estar relacionada a sintomas psíquicos. Inclusive, em alguns casos, da pessoa perder o próprio controle de si mesmo pela situação de abstinência, pela falta do uso daquela droga, pela sua situação de dependência. As drogas depressoras são aquelas que vão diminuir as atividades cerebrais, como, por exemplo, os ansiolíticos, o álcool, as drogas do grupo dos opiáceos. Já as drogas estimulantes, elas aumentam a atividade cerebral, deixam a pessoa mais agitada, como, por exemplo, a cafeína, nicotina, cocaína, anfetamina. Finalmente, há também as drogas perturbadoras, que são aquelas que causam distorção da realidade, pode causar alucinações às pessoas, como o LSD, a maconha, dentre outros. O álcool é um tipo de droga lícita. Entretanto, o seu consumo causa vários prejuízos, tanto que o alcoolismo é considerada uma doença.
O uso de cigarros também é um grande e significativo problema de saúde pública. E nós podemos perceber que, principalmente nesse momento de isolamento social, de distanciamento social provocado pela pandemia, tem aumentado bastante o consumo de álcool pelas pessoas, assim também como o uso do cigarro. O tabagismo também é considerado uma doença crônica e pode gerar transtornos mentais e comportamentais, em caso principalmente da abstinência. Aqui existe um texto, apresentei um texto para você falando sobre o tabagismo, sobre a quantidade de mortes que o cigarro pode provocar, principalmente em consequência de doenças respiratórias e cânceres. E, finalmente, vamos revisar a nossa aula. Estudamos, então, que os neurônios são células do sistema nervoso. Estudamos também que o sistema nervoso é dividido em regiões e que essas regiões são responsáveis pelo recebimento, processamento e elaboração de respostas, pelo movimento dos músculos, equilíbrio e postura, funções vitais involuntárias, como os batimentos do coração, por exemplo. Estudamos também uma região do nosso sistema chamada medula espinal, responsável por respostas rápidas e involuntárias que acontecem no nosso corpo. Estudamos também sobre como se dá a transmissão de informações e de respostas. Finalizando, conhecendo um pouco sobre as drogas, os tipos de droga, como elas podem atuar no sistema nervoso e os sintomas ligados à dependência. E tudo isso, pessoal, é extremamente importante ter conhecimento sobre esses assuntos para que possamos cuidar melhor do nosso corpo, da nossa saúde e também do nosso dia a dia. Lembrando que mesmo o uso de medicamentos deve ser feito com muito cuidado, sempre sob orientação médica, ok? Eu agradeço muito pela sua presença, quero que você continue se cuidando, que você fique bem e que nós possamos nos encontrar na próxima aula, ok? Então, um grande abraço, fique bem e até a próxima. Tchau, tchau!